CBN e a tecnologia, com Gilberto Sudré. Olá, Gilberto, bom dia. Bom dia, Letícia, bom dia aos ouvintes da CBN. Tá certo, o esperado 4G chegou aqui ao estado ontem, né? Ou melhor, hoje, né? A partir de hoje, está em funcionamento pela Vivo, aqui em alguns bairros de 4 municípios da Grande Vitória. Exatamente, Letícia. Antes do esperado, né? Na verdade, a gente estava esperando que o 4G chegasse no ano que vem, né? Pelo planejamento até do próprio governo. E foi antecipado, né? Muitos meses aqui. Então, a partir de hoje, ontem foi o lançamento oficial, e a partir de hoje, finalmente temos aqui disponível em Vitória. Na verdade, são em 3 municípios, em Vitória, em Cariacica e em Domingos Martins. Vila Velha, o município de Vila Velha vai receber o 4G da Vivo ainda nesse ano, mas até dezembro. A Vivo explicou por que Vila Velha não entrou nessa Eles tiveram rota? algumas dificuldades técnicas lá na parte de infraestrutura, basicamente. Então, por isso que não entrou no ar, eles resolveram não esperar até dezembro para já fazer um lançamento completo. Lançaram agora com Vitória, Cariacica e Domingos Martins, nesses municípios que vão ter a cobertura do 4G, né? Uma coisa interessante é que, sim, vamos começar, qual é a diferença primeiro do 4G para o 3G, né? A principal diferença está na velocidade do serviço. Enquanto o 3G eu tenho velocidades médias na ordem de 2 megabits por segundo, 1 a 2 megabits por segundo, com picos que podem chegar até 14 mega, o 4G, pela tecnologia, pode chegar até 100 megabits por segundo. A Vivo já falou que não vai chegar a essa velocidade aqui. Na verdade, a expectativa deles é que a velocidade fique em torno de 5 a 10 megabits por segundo, né, para os usuários da nova velocidade. Já falamos de cobertura, os planos que a Vivo divulgou, tem franquias bem extensas, eles aumentaram a franquia. Então, por exemplo, um plano de franquia de 5 gigabytes, né, por mês, custaria no 4G R$ 99,00, basicamente, né? Uma franquia de 10 GB, R$ 129, e uma franquia de 20 GB, R$ 159,00, né? Eles mantiveram os mesmos preços do 3G Plus, que era o que eles tinham antes do plano. Então, o usuário do 3G, Max, que ele tinha antes, vai continuar tendo, né, os mesmos valores, basicamente, do 4G. É um valor interessante, né? Para casa, eles aumentaram a franquia para 40 GB. Então você pode ter um modem interno que você coloca em casa, se conecta na rede de 4G e distribui o sinal do 4G via Wi-Fi dentro de casa, e a franquia chega a 40 gigabytes, né? Também é interessante. Uma dúvida muito comum dos usuários é: chegou o 4G, eu vou ter que trocar o meu aparelho? Eu vou ter que usar um outro aparelho, trocar de aparelho? Na maioria dos casos, sim, a resposta é sim. Por quê? Porque o 4G ele trabalha numa frequência diferente do 3G. Então eu tenho que adquirir um outro aparelho de celular que seja compatível com essa tecnologia. Hoje, né? assim, os lançamentos, vamos dizer, vamos pegar os da Apple, da Motorola, da Samsung, eles já estão compatíveis, Gilberto? A Apple a gente vai tratar no caso à parte. Vamos falar dos outros, por exemplo. Todos os aparelhos que são chamados topo de linha dos fabricantes já normalmente têm uma versão para 4G compatível aqui com o Brasil. Então, o Motorola Razr HD, o Nokia 820 ou o 920 já são compatíveis, o LG Optimus G também, né? A Sony Xperia ZQ, Samsung S4, né? E até algum tablet da Samsung já tem versões que são compatíveis com 4G no brasileiro, né? Por que eu falo brasileiro? Porque a frequência do 4G brasileiro, que é 2.5 GHz, é diferente da frequência, por exemplo, usada nos Estados Unidos, que é 1.7 GHz. Então, essa é uma outra pergunta. Se eu trouxer um aparelho de 4G americano, vai funcionar no Brasil? Muito provavelmente não. Ou seja, a não ser que seja uma característica específica de lá que você observe isso. Porque o 4G americano, ele tem uma frequência e o 4G brasileiro tem outro. E falando agora em relação ao iPhone, hoje nenhum iPhone funciona em 4G no Brasil. Por que, Gilberto? Porque todos eles são preparados para o 4G americano, não para o 4G brasileiro. É esperado que agora a versão do iPhone 5 já venha com uma versão que seja compatível com o 4G brasileiro. Mas, por enquanto, os iPhones que existem só funcionam na frequência do 3G. Do iPhone 5 ou o próximo 6? Do 6, desculpa. O 6, né? Exatamente. Já viria com a frequência para o 4G brasileiro.
Mas os que existem hoje, nenhum deles é compatível com o 4G, no caso do Brasil aqui, na frequência brasileira. Ontem você estava no lançamento aqui, né, Gilberto? Você já fez o teste? O seu celular é compatível? O meu celular é compatível, né? Aqui eu fiz o teste em São Paulo com uma rede da Vivo na hora que eles estavam fazendo uma parte de beta teste lá no começo desse ano. Foi muito bom. Realmente a experiência que eu tive lá, eu fiquei um dia inteiro usando o 4G em São Paulo e a frequência, a velocidade de download e upload foi em torno de 25 megabits por segundo. Foi excelente, realmente uma velocidade muito, muito boa. Se for uma velocidade perto dessa, né, ou próxima dessa aqui, eu garanto que os usuários vão estar muito bem atendidos. Muito, muito interessante a velocidade lá do 4G em São Paulo. Vamos ver aqui em Vitória como é que vai funcionar. Né, é verdade. Enquanto a gente continua essa conversa aqui sobre o 4G, eu convido vocês ouvintes, até porque o 4G da Vivo, ele está em funcionamento aqui a partir de hoje no estado, em 4 municípios. Domingos Martins, Serra, Cariacica e Vitória. Os bairros, gente, não são todos os bairros. Lá no Facebook da CBN, você pode acessar o Facebook da Rádio CBN, você vai encontrar em quais bairros esse sistema está, no caso, operacionalizando aqui na Grande Vitória a partir de hoje, o 4G hoje. Gilberto, a gente tem algumas perguntas. Antes só comentar assim, qual é a expectativa de migração dos usuários de 3G para 4G? Na verdade, hoje a expectativa, né, da própria Vivo é que os usuários que sejam usuários intensivos de 3G, né, que tenham downloads muito altos, eles vão migrar para 4G, nesse primeiro momento. E os usuários de 3G vão continuar usando a rede como era antes. Né? Gilberto, muito se questionou ontem, né, durante após a vinculação das notícias, da chegada do 4G aqui no Espírito Santo, a funcionalidade do 4G, porque muita gente ainda reclama do 3G, né? Exatamente. Será que o 3G ele vai melhorar um pouco ou ele vai estagnar para a pessoa ser obrigada, vamos dizer assim, a passar para o 4G? Bom, todas as operadoras estão falando que vão continuar com investimentos na rede de 3G que eles têm, que é a rede operacional, que é a rede que funciona, né, hoje lá. Essa vai ser uma grande dúvida, né? Ou seja, uma grande crítica foi que o governo deveria incentivar a melhoria da rede 3G antes de fazer todo esse investimento, essa exigência de investimento das operadoras na rede 4G. Então essa foi uma dúvida e uma crítica feita ao governo em relação a isso. Mas até agora todas as operadoras deixaram claro que vão continuar investindo nas redes de 4G, né, em relação a isso. Em relação ao pacote da internet, né, na verdade tem que fazer uma mudança, porque inclusive o chip do aparelho é diferente. Então eu tenho que trocar o chip e também trocar o aparelho. Né? E aí quem tem a rede, por exemplo, contratou um plano de 4G e foi para um local que não tem 4G, que é uma dúvida comum também, ou seja, comprei um aparelho de 4G, um chip de 4G, mas me desloquei até uma localidade que não tem 4G. O aparelho vai continuar funcionando sem problema nenhum, só que acessando a internet através da rede 3G com velocidade de 3G. Ele aciona automaticamente? Automaticamente. Ele não precisa fazer nada, simplesmente o aparelho chaveia para funcionar em 3G quando não está disponível a rede 4G. Isso é interessante. Até penso que ele não perde ali a frequência 3G dele, né? Exatamente. E Gilberto, você tem que comprar, tem a dúvida de um ouvinte aqui, da Patrícia. Ela diz o seguinte: você tem que mudar o plano, né? A operadora o pacote de internet, compatível com o 4G? Exatamente. Quem tem 3G que quer mudar para a rede 4G tem que se dirigir até a loja, fazer um novo contrato, contratar um outro plano e trocar o chip, inclusive. O chip do aparelho é diferente. O preço hoje que está sendo cobrado é o mesmo. Basicamente, a Vivo, né, o plano da Vivo, né, quem tem 3G Max, que eles têm lá, aquele plano 3G Max, para mudar para plano de 4G, o valor é exatamente o mesmo. Exatamente o mesmo valor, com franquias inclusive maiores. Então eles fizeram essa escolha, né, ou essa opção de marketing, né, mercadológico nessa questão. Então, quem tem 3G Max da Vivo pode migrar para o 4G desde que tenha um aparelho compatível, né, com isso, e troca o chip e está tudo funcionando. Eu estou conversando com o Gilberto Sudré, que esclarece dúvidas a respeito da chegada do 4G, do sistema 4G aqui no Espírito Santo. Passa a operar hoje pela telefonia Vivo. Nós temos a dúvida aqui também, Gilberto, do Rodrigo, aqui de Vitória. Ele conta que ele tem internet a cabo de 5 megas e pergunta: vale a pena fazer a troca pelo 4G? Olha só, nesse momento, assim, a operadora, a Vivo, falou que a rede dela vai estar oferecendo uma velocidade entre 5 e 10 megabits por segundo. Então,
Se o valor for compatível, né, na verdade o valor para o assinante doméstico for um valor mais baixo ou compatível, pode ser interessante ele faça a troca, né? Principalmente se for um valor menor, né? Que ele faça a troca. Se for valor igual, eu diria que ele pode ficar com a rede, o acesso de cabo dele sem problema nenhum. Tá certo. Gilberto, a gente também tem outros assuntos aqui na nossa área, né, de tecnologia. Tem a dúvida do nosso ouvinte esclarecer. O Luiz Carlos, ele mandou um e-mail pra gente, então obrigado aí, Luiz Carlos, aí pela participação, que ele pergunta o seguinte: como é que se calibra a bateria do notebook para que eu tenha um tempo maior sem carregá-la? Na verdade, Luiz Carlos, a gente não tem uma forma de calibrar a bateria. O que você pode fazer é tomar alguns cuidados para aumentar a autonomia da bateria. Então, cuidados como, por exemplo, controlar o brilho do LCD do seu consome mais? Muito. O brilho do LCD é um dos que mais consome bateria. Então, você diminui o brilho, você aumenta ou estende a durabilidade, né? Ou seja, a autonomia da bateria. Outra coisa é desativar aplicativos que você não está em uso, né? Desativar a interface de rede, se você não está usando o Wi-Fi, desligar o Wi-Fi, o Bluetooth, desconectar a rede 3G do notebook também. Tudo isso consome bateria, né? Em relação a isso aqui. Esses são os principais casos, né, que você vai fazer ou vai tomar como atitude para poder reduzir o gasto de bateria e aumentar a autonomia da bateria. Então, LCD, aplicativos que estão funcionando e a parte de rede, né, ou seja, Wi-Fi, 3G e Bluetooth. E a situação daquelas pessoas que usam, principalmente o escritório, né? O notebook, Gilberto, já chega e já pluga na tomada. Isso vicia de alguma forma a bateria? Antigamente isso era verdade, ou seja, os carregadores e os notebooks não tinham, o carregador não tinha uma inteligência para parar de entregar carga para a bateria quando ela estava completamente carregada. Hoje em dia isso não é mais verdade. Hoje em dia os notebooks evoluíram, os carregadores evoluíram, então ele só fornece energia para a bateria na medida em que a bateria está descarregada. A partir do momento que ela está completamente carregada, ele não passa mais energia para a bateria. Então, com isso, você pode deixar, por exemplo, o seu notebook ligado na tomada o tempo que você quiser, enquanto você estiver trabalhando lá no escritório, que não tem nenhum problema, não vai causar nenhum dano à bateria em relação a isso. Né? Tá, e a bateria, essa bateria mesmo com a energia, ela tem uma vida útil assim? Tem. A bateria, ela é um item consumível. Então, o que ele tem a bateria, ela tem normalmente um prazo de vida, né, em torno de 1 ano a 1 ano e meio. Normalmente uma bateria tem suporta 900 cargas e recargas, normalmente. Esse é o prazo de uma bateria. Então, é natural que depois de 1 ano, 1 ano e meio de uso do notebook, é necessário você trocar a bateria, ou pelo menos ela comece a demonstrar sinais de desgaste, que é aquela questão que você liga na tomada, ela parece que está totalmente carregada, quando você tira o carregador, a bateria cai a carga rapidamente, né? Ou seja, isso é claramente um sinal de que a bateria já esgotou o seu prazo de validade e você vai ter que substituir a bateria por uma nova, né? Tecnologia, hoje o assunto principal é a chegada do 4G aqui no Espírito Santo. Antes da gente ir para o repórter CBN, a gente conversava com o Gilberto Sudré a respeito das dúvida do nosso ouvinte Luiz Carlos quanto à bateria de notebook. Antes da gente tirar a dúvida dos ouvintes a respeito do 4G, a gente vai tirar uma dúvida aqui da Neuzimar lá da Serra. Gilberto, ela pergunta o seguinte: a bateria do notebook dela não está servindo mais. Se ela quiser comprar uma outra, se ela não quiser, melhor dizendo, ou seja, deixar ele sem bateria, ela pode continuar usando só ligado na tomada direto? Pode, sem problema nenhum. O que vai acontecer é que, caso tenha alguma falha de energia, o notebook vai desligar, já que não tem a bateria para alimentar o equipamento enquanto não tiver energia externa. Mas ela pode continuar usando o notebook sem a bateria. Retira a bateria e usa só ligado diretamente na tomada. Tá certo. Então portanto, Gilberto tirando a dúvida no nosso ouvinte Neuzimar. Agora, Gilberto, vamos voltar para o 4G aqui. As dúvidas dos nossos ouvintes. O Vanderlei, começo por ele. Ele disse que comprou um iPhone 5 e recebeu um chip dizendo que o aparelho estaria compatível com o 4G. Será que ele não funciona mesmo, Gilberto? Nosso ouvinte pergunta. Ele vai funcionar como 4G nos Estados Unidos, né? Mas não aqui no Brasil. Então, assim, a marca de 4G que está escrito lá no iPhone dele é porque ele é compatível com a rede 4G americana, não a brasileira. Né? Então, e iPhone só as próximas versões que a gente espera que sejam compatíveis com o 4G nacional. Tá certo, então Gilberto, tirando a dúvida aí do Vanderlei, eu, você e várias pessoas ainda vamos ter que aguardar um pouquinho, viu? O iPhone, vamos esperar a Apple fazer alguma
o 4G pra gente primeiro. O Lando lá agora aqui, Gilberto, o tablet 10.1 da Samsung já tem o sistema 4G? Ele tem uma versão que é compatível com 4G. Os antigos, né, depende daí quando ele comprou, né? Os mais novos são compatíveis já com 4G. Os mais antigos não são. Então ele tem que olhar. Normalmente você olha atrás do aparelho, ele tem a marca do 4G, já os que são compatíveis. Ou na especificação na caixa, por exemplo, do aparelho, está marcado lá que ele é compatível com 4G. Ou uma etiqueta no próprio aparelho. Quando não tem, eu diria que provavelmente ele não é compatível com 4G. O Fernando Bongestab, ele pergunta o seguinte, Gilberto. Como que ele sabe que se o celular dele é compatível com o 4G? É automático isso? Ele explica que ele tem um Galaxy Note 2. Ele tem que olhar na parte de trás do aparelho ou na caixa. Essa versão do Galaxy Note 2 tem versão compatível já? Tem versão compatível com o 4G e tem versão que não tem. Então ele tem que olhar exatamente qual é a versão do Galaxy que ele tem lá para saber se é compatível ou não. Eu diria que a versão compatível é bem nova. Então se ele comprou pelo menos... se não comprou exatamente agora, recentemente, as mais antigas todas não são compatíveis com 4G. Não são compatíveis, né? O Robert lá da Serra, ele pergunta o seguinte, o sistema Linux vai configurar o 4G normalmente? Normalmente. Inclusive, o teste que eu fiz em São Paulo com o 4G foi com o notebook usando o Linux. Então, funcionou perfeitamente, sem problema nenhum. O Manuel Xavier, lá da Serra, ele pergunta se o Nokia 710 funciona no 4G também. Isso porque, o Manuel explica, Gilberto, que ele colocou busca automática e entraram 5 redes quando ele fez a atualização. O 710 do Nokia. Eu acredito que não seja. Os compatíveis com 4G da Nokia são 820 e 920. Isso aqui, então, ele deve ter localizado rede 3G. Rede 3G, várias redes de várias outras operadoras, né? Que não era só a dele, as outras operadoras também. Mas o 710 não é. Então, aqui o Manuel, repete para o Manuel, então, quais são os aparelhos Nokia? Nokia 820 e 920. São os dois aparelhos da Nokia que são compatíveis com o 4G. Tá certo, então, Gilberto. Esclarecidas as dúvidas dos nossos ouvintes, vamos para a nossa dica de segurança? Então, a dica de segurança dessa semana, Letícia, é para os usuários da Apple, que estão aí sob a ameaça de um novo golpe de cybercriminosos. O que eles fizeram? Um grupo de hacker criou uma página muito parecida com a página do iTunes na internet e que muitas vezes o usuário é desviado até essa página e aí ele entra ali seus dados pessoais e sua identidade é roubada por esse grupo. Então, a sugestão aqui, quando você vai à página do iTunes na internet, tome cuidado, digite você mesmo o endereço do iTunes lá em cima, lá no seu navegador, e não siga nenhum link que você recebeu via e-mail ou que tem numa outra página, né, para chegar até o iTunes, porque existem algumas páginas falsas do iTunes já disponíveis aí na internet, feitas por hackers. Né, ou entrar diretamente pelo aplicativo que está no celular, né, exatamente, Gilberto? Ou diretamente pelo aplicativo. Esse daí não foi atingido, não. Esse não, o ataque foi feito em sites... o site que está na internet do iTunes, né, para isso. Então, cuidado aí com essa ameaça. Vamos ao resumo da semana. Vamos lá. Bom, a gente falou aqui de qualidade, né? Vários nossos ouvintes aqui reclamaram da qualidade do 3G, né? Pois a Proteste, uma associação de consumidores aqui do Brasil, criou nessa semana uma campanha chamada Em Busca do 3G Perdido. Né? Uma campanha bem humorada, mas na verdade que fala de uma coisa muito séria, que é a baixa qualidade do atendimento das redes 3G em todo o Brasil. Então eles fizeram uma série de testes e constataram que no Brasil nenhuma das operadoras atende aquelas características mínimas de uso do 3G. Para isso, inclusive, eles criaram um site que o usuário pode ir lá e reclamar, colocar lá sua reclamação sobre as várias operadoras que tem aqui no Brasil. O nome do site é www. E aí tudo junto, embuscado3gperdido.com.br. Esse site, o usuário entra e registra lá sua reclamação do seu acesso 3G, que não funciona, ou que está lento, ou que não tem sinal. Outra notícia interessante dessa semana foi que a Gradiente apresenta o seu novo iPhone. Você não ouviu errado, iPhone mesmo da Gradiente. Porque aqui no Brasil... Aquela polêmica, exatamente, continua aquela polêmica que a marca iPhone foi registrada pela Gradiente em 2000 e agora o nome iPhone é de propriedade da Gradiente no Brasil. A Apple tentou comprar a marca, né, a licença da marca aqui no Brasil, a Gradiente não aceitou, né, então em negociação ainda, mas a Gradiente não aceitou e a Gradiente acaba de lançar essa semana uma nova versão do celular dela, que é chamado de iPhone C600. É um aparelho de dual chip, né, com 2 chips, Android, né, que funciona
com tela de 5 polegadas, até um aparelho até razoável, né? Só que ele leva a marca do iPhone, né? Que faz uma confusão, ou pode fazer uma confusão aí na cabeça dos usuários. A briga entre a Apple e a Gradiente continua ainda se desenrolar aí entre advogados, discussão entre advogados, mas ainda nenhum acordo foi fechado entre as duas empresas. Outra notícia interessante da semana foi que a Microsoft sofreu um processo que já vem rolando há algum tempo nos tribunais, e ela perdeu essa semana o direito de uso da marca SkyDrive, que é aquele diretório compartilhado da Microsoft. Então o SkyDrive, aquele serviço de compartilhamento de arquivos da Microsoft, provavelmente nos próximos meses vai mudar de nome, porque ela perdeu o direito de uso da marca, né, do nome SkyDrive, né? Então essa questão. Por último, a agenda da semana, a gente teve essa semana também o lançamento da revista Espírito Livre, uma revista gratuita que fala sobre tecnologia, que fala sobre software livre, que fala sobre Linux. Quem quiser mais informações sobre a revista gratuita, você faz download pela internet. O site é revista.espiritolivre.org. Então aí vai lá, baixa a revista e pode aí ter acesso a novidades, artigos, né, dicas de tecnologia gratuitamente, né? Isso aí. Tá certo. Então, só para a gente encerrar aqui hoje, Gilberto, vamos encerrar com a pergunta do Carlos, nosso ouvinte, que ele participa pelo Twitter. Ele questiona o seguinte: a Claro tem previsão de 4G aqui no Espírito Santo? A Claro tinha feito uma previsão alguns meses atrás que chegaria aqui ao estado do Espírito Santo até dezembro deste ano, mas ela não se pronunciou em relação a nada disso. Oficialmente, né, ou seja, seria o ano que vem, então não passa do ano que vem, de 2014. Mas ela também, como a Vivo, também tinha anunciado que ela ia antecipar o calendário para esse ano, né, agora então até dezembro. Vamos esperar para alguma movimentação mais direta, né, e concreta da Claro para saber exatamente qual é a data que ela está prevendo para a entrada do 4G aqui no estado. Tá certo, então, Gilberto. Muito obrigada, viu, por sua participação, tirando dúvida aqui dos nossos ouvintes, dúvidas, né, várias, inclusive, a respeito da chegada do 4G. Eu lembro a vocês, ouvintes, que os bairros onde o sistema está disponível aqui nos municípios contemplados, primeiramente, Vitória, Cariacica, Domingos Martins e Serra, esses bairros estão lá no site do Facebook da CBN. Gilberto, um bom final de semana para você. Obrigado, Letícia. Um grande abraço a você, os nossos ouvintes. Muito obrigado pelas várias participações. Estamos aqui à disposição. Quem quiser mandar mais dúvidas ou sugestões para o CBN Tecnologia, o e-mail é cbniatecnologia@gmail.com. E quem não pôde anotar tudo isso que a gente conversou aqui, daqui a pouquinho vai estar tudo lá no site do CBN, né, na cbnvitoria.com.br, ou no meu site, no gilberto.sudré.com.br. Espero aí que todos tenham um excelente final de semana e até a próxima sexta-feira.